versículo 17 e o 18. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também produzirá, e comerá a erva do campo. Levíticos capítulo de número 4. Levíticos capítulo 4, verso 4. Estou ouvindo o barulho de Bíblia, os irmãos procurando. Levíticos capítulo de número 4, verso 4. Entrará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versículo 29. Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e a sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarnecia, dizendo: salve o Rei dos Judeus. Se assente, meus irmãos. Glória a Deus. Talvez você está se perguntando que ligação tem uma história, um texto com a outra. Mas eu creio que Deus nos dará compreensão e entendimento. Meus irmãos, em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia vai falar a respeito da queda do homem. E com a queda de Adão, toda a humanidade cai juntamente com ele. E a Bíblia diz que Deus coloca para o homem algumas ordenanças. E uma delas era que a árvore que estava no meio do jardim não era para ele comer, mas de todas elas ele teria liberdade. A serpente, sendo o animal mais astuto, ela vai até a mulher e ela começa a dialogar com Eva, dizendo que Deus havia proibido eles de comer de qualquer árvore. E a mulher diz: não, é só da que está no meio do jardim, de todas as elas nós podemos comer. E aí o adversário, o astuto, que é a serpente, vai dizer para ela:
Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão igual a Deus. Vocês vão conhecer do bem e do mal. Depois desse diálogo, a mulher sente um desejo. E ela vai e come do fruto. Ela vai e traz para o seu esposo, ele come. O texto diz que eles comem junto. E ambos vê que estavam nus perante o Senhor. Deus tinha um costume de descer no jardim e chamar o homem para se relacionar com ele. Quando o homem vê que está nu, o homem se esconde quando a voz de Deus brada naquele lugar. E o texto diz que ele fala para Deus: ouvi a sua voz e fiquei com medo, porque estava nu. Deus vai matar um animal, vai fazer roupas, vai cobrir eles e vai agora sentenciar todos os envolvidos. Vai começar com a serpente, vai vir dar punição à mulher e vai trazer punição também ao homem. A serpente, Deus vai dizer: olha, porei inimizade entre você e a mulher, você agora vai rastejar. A mulher, Deus diz: olha, quando tu der a luz ou engravidar e der o parto, você vai sentir dores. E ao homem, Deus vai dizer: agora você vai ter que plantar, regar, trabalhar, e vai sentir o calor e vai viver com o suor do seu rosto. Deus vai dar a sentença aos três. Você conhece a história. O que eu vou me prender é o versículo 18. E Deus diz assim: por causa do vosso pecado, a terra agora também será maldita. A terra vai passar a produzir algo que não produzia, porque todo o fruto que a terra dava era bom. Agora ela também vai produzir espinhos e abrolhos. Por causa do pecado que o homem comete, a terra, a natureza agora é atingida e ela vai produzir espinhos. Ou seja, o que está dentro da terra, que ninguém possa ver, vai passar a ser revelado para fora, representando o pecado na vida do ser humano. O pecado é algo como um espinho, ele começa dentro e brota para fora. Quando vamos para Levíticos, capítulo de número 4, nós vamos ver uma regra sendo constituída por Deus para que o pecado da humanidade pudesse ser de alguma forma expiado, ser removido. Como era feito? Quando alguém pecasse, procurasse o sacerdote ungido do Senhor, ele vinha trazendo o seu cordeiro, ele vinha trazendo a sua cabra, o seu animal. Se a família fosse pobre, não tivesse condições de comprar um animal desse, ela trazia 2 pombinhos ou 2 rolinhas, como está na sua Bíblia, uma família mais simples. O sacerdote estaria sobre o altar, esse pecador viria sobre ele, colocaria a cabeça sobre o carneiro, sobre a cabra, e ele degolaria a cabeça dele, numa condição que o pecado que estava sobre o ser humano, ao colocar a mão sobre o animal, é como se fosse transferido para aquele animal seria morto, o sacerdote molharia a mão sobre o sangue do animal, colocaria sobre a porta do lugar santo, sobre o átrio do lugar, aspergiria sobre ele, e como se a dívida dele fosse quitada, como se ele fosse purificado. Não havendo mais animais para tanto pecado que o homem cometia, precisou vir um fazer o sacrifício para que toda a raça humana alcançasse o perdão da parte de Deus por causa das nossas injúrias, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. Isaías vai profetizar dizendo que como ovelha muda, ele vai ao matador. Ele não abriu sequer o castigo que foi colocado sobre ele
sobre as suas pisaduras, a doença que estava em nós foi transferida para Ele. Aleluia. E nós fomos sarados. Aleluia. Nós somos curados. Só que eu fiquei pensando, por que uma coroa de espinhos? É só uma zombaria? É só um fato de zombar? Se quando o homem peca, Deus demonstra através dos espinhos que o pecado que estava em oculto brotou e se tornou visível, agora precisa acontecer algo. Se Jesus, Ele é o Cordeiro Santo de Deus, e Ele vai levar todo o pecado da humanidade, e a Bíblia diz que quando o Cordeiro era sacrificado, alguém precisava pôr a mão sobre a cabeça para transferir a culpa para aquele animal, precisa ser algo colocado na cabeça de Cristo. Deus grande. O pecado surge dentro e brota para fora, mas Cristo agora vai receber o pecado que vem de fora e que vai penetrar dentro dele. Meu Deus. Quando o espinho desce, é Jesus pegando o seu pecado, é Jesus pegando o meu pecado. Obrigado. Assim como a terra demonstrou que o pecado do homem fez o pecado sair de dentro para fora, agora é o Cordeiro. Alguém está salvando dizendo, é o Rei dos Judeus, é só uma coroa, não está entendendo? Aquela coroa é o símbolo do quê? Do teu pecado, do meu pecado. É Jesus dizendo assim, olha, precisa alguém colocar a mão sobre a cabeça dele, para que como ovelha, ele me absorva o nosso pecado. É o Espírito entrando nele, é o pecado entrando nele, Meu Deus. para que eu e você fôssemos livres. Para que eu e você fôssemos livres. Louvado o nome, Deus. Ele está lá como um cordeiro. Ele vai ser sacrificado, mas o pecado precisa ser transferido. Quem vai pôr a mão sobre ele? Mas a coroa representa a transferência dos nossos pecados. Enquanto a terra brota de dentro para fora, agora ele puxa de fora para dentro. Os espinhos, alguns historiadores vão dizer que tinha mais de 4 centímetros. Eles não vão simplesmente estar sobre a cabeça, vai furar o seu couro cabeludo, vai descer ao seu crânio. É por isso que ele vai clamar, e alguns historiadores vão dizer como se Deus virasse as costas e não olhasse para a cruz. Como se não houvesse resposta, porque todo o pecado de toda a humanidade está sendo transferido sobre ele. Isaías está profetizando esse ato, dizendo que ele foi morrido pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Vamos zombar dele? Coloque um título e dê a ele, já que ele se intitula rei, uma coroa de espinhos. É Jesus dizendo, quando o homem pecou, o que estava dentro, a terra produziu para fora como símbolo. Agora a coroa que está na minha cabeça é símbolo do que estava em nós. Agora vai vir sobre ele, vai penetrar dentro. Alguns não estavam aqui no primeiro domingo do ano, mas eu fui pregando no primeiro domingo e fui
fazer uma pergunta: será que verdadeiramente somos livres? Quem estava aqui lembra, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus ou seja, quem passa pela cruz troca de fardo, vem com um fardo que é insuportável de carregar e sai com um fardo leve. Só que quem passa pela cruz tem que ser sarado, porque ele diz: por causa do meu sofrimento, eu sofri para que vocês fossem curados. Pelas minhas pisaduras, vocês fossem sarados. Cada espinho naquela coroa que foi colocado sobre a sua cabeça, estava lá as nossas iniquidades, estava lá as nossas enfermidades, estava lá as nossas dores. Ele levou tudo sobre ele. E a pergunta de hoje é: nós somos verdadeiramente sarados? Nós somos verdadeiramente sarados? Eu não vou repetir a pergunta de um domingo atrás, se nós verdadeiramente somos livres. Mas a pergunta é: nós somos verdadeiramente sarados? Porque se a gente ainda não foi sarado, a gente ainda continua colocando espinho sobre a cabeça dele, dizendo: olha, foi em vão, não foi inútil que o Senhor fez, mas se o que ele fez não foi em vão e não foi inútil, eu tenho que ser sarado. Eu tenho que ser curado. Verdade, glória a Deus. E talvez você está se questionando, dizendo: pastor, eu tenho uma enfermidade. Eu estou dizendo que a cruz tem poder de te curar fisicamente, mas não é sobre isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo se você está sarado. Aleluia. Não é de doença física. Porque o que Jesus faz é algo espiritual. Glória a Deus. Glória, meu Deus. Enfermidade física todos nós vamos ter. Se ele achar por bem curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele vai permitir ser tratado por médicos e por remédios. Mas a pergunta é: você é sarado? Deus grande. Ele levou a culpa. Ele levou a dívida que era minha. Foi transferido para ele como símbolo de uma coroa de espinho, para que eu tivesse vida e vida em abundância.